Imagine descobrir que o homem encarregado de investigar o crime organizado estava, na verdade, trabalhando para ele. Não um policial qualquer, um delegado federal, alguém com acesso a operações sigilosas, com poder de influência dentro da própria corporação, com a capacidade de avisar os inimigos certos antes de qualquer batida chegar. Agora imagine que esse homem foi preso pelos próprios colegas. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 9 de março de 2026, em mais um capítulo de uma história que está desmontando, peça por peça, a estrutura de proteção que o crime organizado construiu dentro do Estado brasileiro. A Polícia Federal deflagrou na segunda-feira a Operação Anomalia, no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor 2, criada por determinação direta do Supremo Tribunal Federal. O mandado de prisão do delegado federal Fabrício Romano foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Junto com ele, outros 3 mandados de prisão preventiva foram cumpridos, além de 3 mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro. Contas bancárias foram bloqueadas, criptoativos foram congelados e servidores foram afastados de suas funções públicas. De acordo com a PF, os investigados estruturaram uma associação criminosa voltada a crimes contra a administração pública e ao favorecimento de interesses ligados ao tráfico internacional de drogas. Romano recebia pedidos para beneficiar criminosos em troca de dinheiro vivo, fornecia informações sobre operações planejadas e exercia influência dentro da corporação para proteger os parceiros certos. No dia anterior à operação, ele teria deixado às pressas o apartamento onde morava na Barra da Tijuca, com sinais evidentes de retirada apressada de objetos. Mas não foi rápido o suficiente. Isso não é um caso isolado. É o mais recente desdobramento de uma investigação que começou meses atrás e que já havia derrubado um ex-deputado estadual, o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e um ex-secretário de governo. Cada nova prisão puxa um fio, e cada fio leva ao mesmo lugar. Mas para entender onde tudo isso chegou, é preciso voltar ao começo. Toda rede criminosa funciona de um jeito parecido. Ela precisa de alguém com um pé dentro do Estado e outro dentro da facção. Alguém que consiga transitar nos 2 mundos sem levantar suspeita, ou pelo menos sem levantar suspeita suficiente para ser parado. Alessandro Pitombeira Carracena era esse homem. Carracena foi secretário estadual de Esportes do Rio de Janeiro em 2022, durante o governo de Cláudio Castro. Antes disso, havia sido secretário municipal de Ordem Pública da capital, na gestão de Marcelo Crivella. Não era um nome qualquer no arranjo político do Rio, e não chegou a esses cargos por acidente. Segundo as investigações, ele foi indicado diretamente pelo senador Flávio Bolsonaro para o governo Castro. Chegou a ser fotografado ao lado de Flávio em registros que circularam durante o período. Pois bem, esse homem, indicado por Flávio Bolsonaro para ocupar cargos no governo do Rio, estava trocando mensagens com Tiago Raimundo dos Santos Silva, o TH Joias, ex-deputado estadual que a Polícia Federal aponta como traficante internacional de drogas e integrante do Comando Vermelho. As mensagens mostram que Carracena e TH Joias faziam parte de um núcleo político da facção. Não o pessoal que fica na linha de frente, mas os que garantem que o Estado não os alcance. A investigação revelou que Carracena e TH Joias tentaram juntos liberar 2 veículos que haviam sido apreendidos pela Polícia Federal. Foi nesse momento que os investigadores perceberam que havia alguém dentro da própria PF facilitando o processo. O rastro levou ao delegado Fabrício Romano. Ele foi o elo que fechou o circuito. De um lado, o mundo político e os cargos públicos. Do outro, o tráfico internacional. No meio, um servidor do Estado vendendo o aparato do próprio Estado. Carracena já tinha uma ordem de prisão em aberto quando a Operação Anomalia foi deflagrada. Ele foi preso junto com Romano. Tiago Raimundo, por sua vez, já havia sido detido em setembro de 2025, num desdobramento anterior da mesma investigação. E junto com ele, outro nome que aparecia nas conversas, o traficante Gabriel Dias de Oliveira, conhecido como Índio do Lixão, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho,
também preso por Alexandre de Moraes dentro do mesmo inquérito. O que as autoridades descrevem não é um esquema amador. É uma estrutura montada com divisão de funções, intermediários para viabilizar pagamentos em espécie e conexões que chegam ao alto escalão da política do Rio de Janeiro. Um desembargador do TRF2 chegou a ser preso durante as investigações, mas foi solto por procedimentos específicos para magistrados. Uma advogada ainda estava sendo procurada quando a operação foi tornada pública. E aí, a pergunta que ninguém quer responder em voz alta: até onde vai? Quando a Polícia Federal prendeu Rodrigo Bacelar, presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, numa operação anterior que deu origem a toda essa cadeia de investigações, ela não encontrou apenas mensagens entre políticos, ela encontrou um manual de operação. Do celular de Bacelar foram extraídas planilhas que descrevem algo que, dito em voz alta, parece absurdo: o loteamento do Rio de Janeiro por bairros e cidades entre deputados estaduais. Cada parlamentar tinha um território e um papel: indicar os policiais de confiança naquela área, garantir que as blitz fossem usadas para a extração de propina e assegurar que as operações contra o tráfico chegassem avisadas a tempo. Parte do dinheiro cobrado nas paradas subia direto para os deputados. O aparato de segurança pública havia sido transformado, em certas regiões, num mecanismo de arrecadação para o núcleo político da facção. Bacelar não era um figurante nisso. Ele era o braço direito de Cláudio Castro e chegou a ser considerado o candidato natural à sucessão do governo. Havia um arranjo político construído entre Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro e Cláudio Castro para que Bacelar fosse o próximo governador do Rio de Janeiro. Enquanto esse futuro estava sendo costurado, o presente dele era esse: planilhas com bairros, deputados e policiais distribuídos como peças num tabuleiro. No TSE, corre um processo contra Bacelar e Cláudio Castro. Os dois podem ter seus mandatos cassados e ser declarados inelegíveis. Mas aqui, o Brasil mostra aquele timing peculiar que tem. O julgamento de Cláudio Castro está sendo aguardado para depois que ele renunciar ao mandato de governador em abril, quando ele deve deixar o cargo para concorrer ao Senado. Dessa forma, uma eventual cassação chegaria tarde demais para mudar qualquer coisa imediata. E o que Cláudio Castro pensa sobre isso? Segundo relatos de aliados, ele confia que, mesmo que seja cassado e tornado inelegível, André Mendonça e Cássio Nunes estarão no TSE para garantir que ele consiga disputar a eleição assim mesmo. É a lógica do jogo dentro do jogo. Não importa o que o processo formal diz, importa quem está sentado na cadeira certa na hora certa. Só que o tabuleiro estava mudando e alguém ia pagar a conta. Em 2025, o governo Cláudio Castro realizou uma mega operação de segurança pública que resultou na morte de mais de 200 pessoas, anunciada como uma ofensiva definitiva contra o Comando Vermelho. Castro chegou a comentar com aliados que não precisava mais do apoio da família Bolsonaro para se eleger senador. A operação havia transformado sua imagem. Ele se via como um herói. O problema é que o herói, segundo as investigações reveladas mês a mês, faz parte do mesmo sistema que diz combater. Não é apenas que aliados de Castro tinham ligações com o Comando Vermelho, é que seus secretários, pessoas com status equivalente ao de ministros, com acesso aos aparatos do Estado, foram identificados nas investigações como integrantes do núcleo político da facção. Alessandro Carracena, secretário de Esportes, foi preso. Outro ex-secretário do governo, ligado à área de defesa do consumidor e também identificado pelas investigações como alguém com conexões com o CV, segue em funções até hoje, sem ter sido demitido. Quando esse detalhe veio a público, não houve nenhuma reação do governo estadual. A lógica de tudo isso fica mais clara quando se entende como um núcleo político de uma facção realmente funciona. Ele não é o mesmo que o núcleo operacional, aqueles que estão na linha de frente, nos morros, nas batalhas territoriais. O núcleo político olha para esses como peças descartáveis. Quando é conveniente, esse núcleo aciona seus contatos no aparato de segurança e manda executar uma operação que elimina os próprios membros da facção no nível mais baixo. O resultado, o núcleo político sobe nas pesquisas. A população, sem entender o que está por trás, aplaude e o ciclo recomeça. Foi o que aconteceu no Rio.
A operação de 2025, que matou mais de 200 pessoas, segundo análises que circularam na época, não prendeu nenhum chefão do Comando Vermelho. As lideranças foram avisadas antes, foram as pessoas na base da pirâmide que pagaram a conta, os mesmos que o núcleo político via como dispensáveis. Mas o celular de Bacelar não perdoou, e Alexandre de Moraes estava lendo cada mensagem. Enquanto Alexandre de Moraes conduzia as investigações sobre o Comando Vermelho no Rio, um outro movimento estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E esse, de certa forma, é ainda mais explosivo. André Mendonça chegou ao STF em 2021, indicado por Jair Bolsonaro após atuar como seu ministro da Justiça. Para os aliados do ex-presidente, era o terrivelmente evangélico, a expressão usada pelo próprio Bolsonaro ao anunciá-lo, sinalizando que havia um ministro confiável plantado na corte. Para os críticos, era alguém que jamais agiria contra quem o indicou. Mas, março de 2026 mostrou que as previsões de todo mundo estavam erradas. Mendonça acumulou a relatoria de 2 dos inquéritos mais sensíveis do país. O caso Banco Master, que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e, segundo a PF, a existência de uma estrutura privada voltada a intimidar jornalistas e monitorar ilegalmente autoridades, e a investigação das fraudes no INSS, que já alcançou o próprio filho do presidente Lula. Nenhum ministro do STF havia concentrado tanto poder investigativo nas próprias mãos em tão pouco tempo. Na noite de segunda-feira, 9 de março, Mendonça se reuniu de forma reservada com o presidente do STF, Edson Fachin. A pauta, as menções aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli encontradas nos dados extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O que foi dito nessa reunião não foi divulgado, mas a simples existência do encontro disse muito. O deputado Kim Kataguiri, ao ser questionado pela BBC News Brasil se Mendonça já poderia ser considerado mais poderoso que Moraes, respondeu que Mendonça tem todas as armas na mão e que a questão é saber se vai querer usá-las. É uma frase que resume perfeitamente o que Brasília está pensando agora. Mendonça é discreto, não dá entrevistas explosivas, não vai às redes sociais, age nos autos, e é exatamente essa postura calculada que faz com que cada movimento dele seja acompanhado com lupa. O que ele fará com o que tem nas mãos é a pergunta de 2026. Para entender por que André Mendonça está no centro de tudo agora, é preciso entender o que foi encontrado no celular de Daniel Vorcaro e por que isso transformou o jogo. Vorcaro é o dono do Banco Master, preso pela primeira vez em novembro de 2025 numa operação da Polícia Federal chamada Compliance Zero. A investigação apura um esquema de fraudes financeiras em escala bilionária, suspeitas de desvios de ativos, ocultação de prejuízos, corrupção e lavagem de dinheiro. Mas foi o conteúdo dos celulares apreendidos, 52 aparelhos no total, a maioria ainda não completamente analisada pelo STF, segundo reportagens, que transformou o caso num problema de proporções muito maiores. As mensagens que vazaram mostram Vorcaro relatando encontros com Alexandre de Moraes para sua namorada. Mostram sua proximidade com o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, descrito pelo próprio banqueiro como um de seus grandes amigos, celebrado por ter tentado aprovar no Congresso uma legislação que beneficiaria o Banco Master. Mostram uma estrutura que a PF batizou de A Turma, descrita nos autos como uma milícia privada voltada ao monitoramento ilegal de adversários, autoridades e jornalistas, com acessos indevidos a sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público e de organismos internacionais como o FBI e a Interpol. O escritório da esposa de Alexandre de Moraes manteve um contrato com o Banco Master entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. O valor do contrato foi confirmado pelo próprio escritório quando a questão veio à tona. Uma reportagem publicada dias antes das prisões revelou que Vorcaro trocou mensagens com Moraes no mesmo dia em que foi preso pela primeira vez, horas antes da operação. A defesa de Vorcaro pediu ao STF a abertura de um inquérito para investigar o vazamento das mensagens, alegando que o material havia sido divulgado à imprensa antes mesmo de a própria defesa ter acesso a ele. Questão legítima do ponto de vista processual, mas que não apaga o conteúdo do que foi revelado. Dias Toffoli havia sido o relator original do caso no STF. Em fevereiro de 2026,
Após meses de embates com a Polícia Federal, num processo descrito por outros ministros como extremamente tenso, Toffoli se afastou da relatoria. Por sorteio, o caso foi para Mendonça. 3 semanas depois, Vorcaro estava preso novamente, dessa vez por ordem do próprio Mendonça. Em Brasília, rumores sobre uma possível delação premiada de Vorcaro circulam com insistência. A lógica é simples. Quanto mais tempo ele passa preso, maior a pressão para que um acordo seja negociado. E se Vorcaro falar tudo o que sabe, o impacto vai muito além do mercado financeiro. O que ele pode dizer sobre suas conversas com ministros do STF? Sobre os contatos com Ciro Nogueira? Sobre a turma e quem eram os alvos do monitoramento ilegal? Essas são as perguntas que estão tirando o sono de muita gente em Brasília. Março de 2026 apresenta um paradoxo político inédito no Brasil recente. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, indicados por presidentes diferentes e com histórias completamente distintas, estão conduzindo investigações que se cruzam, se complementam e, potencialmente, se ameaçam. Alexandre de Moraes prende aliados do bolsonarismo no Rio, desarticulou o esquema da Alerj, prendeu TH Joias, Bacelar, Carracena, Romano. Tem nas mãos a ADPF das favelas, que deu a ele jurisdição sobre virtualmente qualquer operação contra o crime organizado no Rio de Janeiro. Cada nova prisão que sai do seu gabinete aperta ainda mais o cerco sobre a rede que envolve o Comando Vermelho, o governo Castro e a família Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, Mendonça tem nas mãos materiais que apontam para conexões entre Moraes e o Banco Master. A reunião de segunda à noite com Fachin teve exatamente esse tema na pauta: o que fazer com as menções a Moraes e a Toffoli encontradas nos dados de Vorcaro. Isso não significa que Mendonça vai agir contra Moraes, pelo menos não agora e talvez nunca, mas significa que a dinâmica interna do STF está mais complexa do que nunca. Fachin, que preside a corte, está tentando gerenciar uma instituição em que 2 de seus membros mais importantes estão simultaneamente investigando e sendo investigados, direta ou indiretamente. Do lado do bolsonarismo, a estratégia é clara: amplificar ao máximo qualquer informação que envolva Moraes. Nicolas Ferreira acionou a PGR pedindo análise sobre uma possível prisão preventiva de Moraes, um movimento que, do ponto de vista jurídico, tem chances próximas a zero de avançar, mas que tem enorme valor de comunicação política. Flávio Bolsonaro se manifestou publicamente após o vazamento das mensagens entre Vorcaro e Moraes. A narrativa que querem construir é a de um STF parcial, manchado, que usou o judiciário como arma política. O problema dessa estratégia é que ela ignora uma inconveniência de tamanho considerável. As investigações que estão derrubando aliados do bolsonarismo não são baseadas em narrativas, são baseadas em celulares apreendidos, planilhas, mensagens, depósitos bancários rastreados. Não é o Alexandre de Moraes que inventou a conexão de Carracena com TH Joias, é o próprio Carracena que estava trocando mensagens com ele. Nesse jogo de 2 tabuleiros, quem conseguir transformar fatos em narrativa mais rápido tem vantagem, e 2026 é ano eleitoral. Flávio Bolsonaro está empatado com Lula nas pesquisas. O Atlas/Bloomberg registrou empate técnico entre os dois num cenário de segundo turno. O Datafolha também mostrou proximidade. Em qualquer cenário eleitoral razoável, Flávio é hoje o nome mais forte da direita para 2026, e sabe disso. Mas ele chega a essa posição de força com um problema que não para de crescer. As investigações que envolvem seus aliados diretos, Cláudio Castro, Alessandro Carracena, Rodrigo Bacelar, estão sendo aprofundadas semana a semana. As conexões que vinham sendo documentadas entre o bolsonarismo e o Comando Vermelho não são especulações de adversários políticos, estão nos autos, nos celulares apreendidos, nas planilhas que a PF foi extraindo ao longo dos últimos meses. A questão política de fundo é esta: até onde as investigações chegam antes de outubro de 2026? E o que acontece com a candidatura de Flávio se algum dos presos resolver fechar um acordo? Vorcaro, por exemplo, segue preso. Em Brasília, o cenário de uma delação premiada é tratado como possível, não como inevitável, mas como algo que está na mesa. Se ele falar, o escopo do que pode vir a público é extraordinário. Conversas com ministros do STF, conexões com senadores como Ciro Nogueira, o funcionamento de A Turma como estrutura de espionagem privada.
Cada um desses elementos tem potencial para reconfigurar o cenário político de maneiras imprevisíveis. Do lado do Planalto, a situação também não é confortável. Lulinha, filho mais velho do presidente, está no radar de André Mendonça no inquérito do INSS. A quebra de sigilo fiscal e bancário dele foi autorizada por Mendonça, e embora a defesa tenha conseguido uma decisão de Flávio Dino suspendendo o ato da CPMI, a investigação no STF segue seu curso. O PT está pressionando para que as investigações não avancem de forma que comprometa a candidatura de Lula à reeleição. Mendonça, portanto, tem simultaneamente no colo material que pode atingir o bolsonarismo via Banco Master e Vorcaro, e material que pode atingir o governo Lula via INSS e Lulinha. É a posição mais delicada do Supremo e talvez a mais poderosa. A proposta de CPI para investigar as relações de ministros do STF com o Banco Master, protocolada por senadores do PL e do PP, é mais um movimento de pressão do que uma iniciativa com chance real de prosperar. Mas sinaliza que a guerra no campo narrativo vai continuar sendo travada no Congresso, nas redes e em cada vazamento conveniente. No meio de tudo isso, uma pergunta permanece sem resposta. Até onde Alexandre de Moraes vai com as investigações do Rio? Cláudio Castro está de saída do governo. Flávio Bolsonaro concorre ao Senado. Os processos no TSE estão abertos. A segunda fase da Operação Anomalia, que prendeu um delegado civil e mais 2 policiais civis na terça-feira, o dia seguinte à prisão de Romano, mostra que a PF não parou de trabalhar. Cada nova fase operacional é mais um puxão no mesmo fio. O que o Brasil está assistindo agora não é uma crise passageira. É o colapso gradual de uma rede de proteção que funcionou por anos, protegendo ao mesmo tempo políticos, operadores do crime organizado, servidores corruptos e intermediários financeiros. Essa rede está sendo desfiada por várias pontas ao mesmo tempo, por Moraes no Rio, por Mendonça no Banco Master e no INSS, pela própria PF, que prendeu um dos seus. Quando redes assim começam a cair, as peças do meio, as que sabem de tudo e ficaram quietas enquanto havia proteção, são exatamente as que têm mais a perder e as que têm mais a oferecer quando decidem que o silêncio não compensa mais. 2026 está começando, e isso ainda parece ser só o começo.